Olá, amigos do Dourados Web TV, estamos aqui para mais um programa da nossa coluna Direito. E hoje, dando continuidade até o tema que nós falamos na nossa última coluna, nós falamos sobre regime de bens, nós trouxemos aqui um especialista, professor Renato de Aguiar Lima Pereira, professor da Unigran, que vai falar aqui sobre sucessão. Na coluna passada, nós falamos sobre o regime de bens, que é aquele pacto que o casal, que os noivos fazem antes do casamento, para saber de como vai se dar a administração dos bens no decorrer do casamento, e evidentemente que o regime optado vai trazer consequências no momento da separação e no momento do falecimento de um dos cônjuges. Então, para falar sobre isso, trouxemos aqui um especialista, professor Renato. Tudo bom, professor? Tudo bem, Felipe? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Nós temos sempre algumas dúvidas, das pessoas que perguntam. Fizemos aqui uma enquetezinha aqui no estúdio com alguns dos nossos colegas e amigos aqui a respeito das dúvidas sobre essa questão das sucessões. Professor Renato, uma pergunta já que foi feita é o seguinte: vamos imaginar que um pai esteja casado, tenha 2 filhos, esse pai venha a falecer, como que fica a divisão de bens entre a esposa e os 2 filhos? E aí nós vamos puxando outras perguntas aqui para você. Tranquilo. Bom, primeiramente é um prazer ter sido convidado aqui para participar desse seu programa. É um programa que está sendo bastante comentado nos meios, nos corredores da faculdade lá. Então eu quero agradecer em primeiro momento isso aí. E em relação à sucessão, Felipe, é um assunto que, como a gente fala para os alunos, é um assunto que a gente precisa sempre de um fato triste para poder estudá-lo, que é a morte, né? Verdade. Então sempre começa com a morte. E havendo a morte, realmente existe essa sucessão que os bens transmitem-se para os seus herdeiros. Então nós temos 2 espécies de herdeiros, que são os herdeiros legítimos, que se dividem em herdeiros necessários, que são os descendentes, cônjuge e ascendentes. E dentro dessa categoria nós temos os colaterais até o 4º grau, que seriam os irmãos, os primos e os tios. Então o irmão pode ser herdeiro? O irmão ele é herdeiro colateral de 2º grau. Quando o irmão é herdeiro, professor Renato? Então, nessa ordem nós temos a seguinte sequência. Em primeiro lugar, vem os descendentes concorrendo, que foi uma inovação do novo Código Civil, que ele concorre com o cônjuge sobrevivente. Mas para que ele concorra com o cônjuge sobrevivente, é importante saber o regime de bens, como você bem disse, porque ele só vai concorrer com a cônjuge sobrevivente se o cônjuge não for casado no regime de comunhão universal de bens, que é aquele que todos os bens se comunicam, se ele não for casado no regime de separação obrigatória de bens, que é aquele que por algum motivo jurídico os bens não podem se comunicar, ou se ele for casado no regime de bens, de comunhão parcial de bens, e que não tenha deixado bens particulares. Então, tirando essas 3 exceções, o herdeiro concorrerá juntamente com a cônjuge sobrevivente. Então, nós temos hoje, vamos pegar o exemplo, regime de comunhão parcial de bens, que é o comum, que é a regra. Que é a regra, é o regime legal, né? É o regime legal. Correto. Vamos imaginar que eles não têm bens particulares. O que seriam os bens particulares? Aqueles bens que cada um tem sozinho, seu, que veio antes do casamento. Então, aquilo que é o mais comum que acontece, as pessoas casaram, né? O marido e a mulher casaram, o casal criou o seu patrimônio, faleceu deixando 2 filhos. Então, esse patrimônio vai ser 50%, que é a meação, que não é a herança, que é, como no regime de bens, você bem disse anteriormente, metade é da mulher, e nesse caso, como não tem bens particulares, a mulher não concorre com os filhos, então seria a meação para a mulher, e os outros 50%, que seria o patrimônio do pai, dividiria em partes iguais para os filhos. E é interessante, Felipe, que com a Constituição de 88, não há mais essa discussão sobre filhos legítimos ou ilegítimos, filhos fora do casamento, filho que apareceu depois. Se eles são filhos, eles têm o princípio da herança igualitária entre os descendentes, entre os filhos. Professor, o senhor cometeu quase que um ato falho aqui, que o senhor falou primeiro, que é uma realidade, que o direito das sucessões começa com uma notícia triste, que é a morte. Agora, o segundo, sempre quando o senhor deu o exemplo, foi o exemplo do pai falecendo e ficando a mulher como
como meieira e os filhos como herdeiros, né? Infelizmente isso acaba sendo uma triste realidade para nós homens, né? Para nós, realmente, sempre a discussão jurídica, sempre a gente mata o pai para poder deixar... São os exemplos mais comuns, né? Mais comuns. E aí, na sequência, Felipe, então tem os descendentes, juntamente com a cônjuge sobrevivente, com essas peculiaridades do regime de bem. Depois, não tendo mais nenhum descendente, e aí os descendentes também é importante falar, que os descendentes eles vão excluindo, aqueles de grau mais próximo exclui os mais longínquos. Então, se tem filho, os netos não recebem. Não recebem. Então, e aí vai até o último descendente que tiver. Não havendo mais descendentes, aí na próxima, o segundo inciso 2 que trata desse dispositivo, diz que são os ascendentes. Aí os ascendentes concorrem sempre com a cônjuge sobrevivente. Então, independente do regime de bens, não havendo filhos, o novo Código Civil, ele trouxe a esposa, ou o cônjuge sobrevivente, aí pode ser a mulher também, né? Ela sempre concorrendo com os descendentes. Com os ascendentes. Não havendo ascendentes, aí a cônjuge sobrevivente ela é herdeira sozinha. Então, caso o marido e a mulher não tenham filhos, nem descendentes, não tenham ascendentes, o patrimônio todo vai para a mulher, para o marido. Então, o irmão só vai herdar quando a mulher não houver Quando não a mulher. tiver descendentes, ascendentes, cônjuge, aí vai para os colaterais. Aí vai para os colaterais. E aí os colaterais... Até que grau? Até o 4º grau. Que vai atingir... Os primos. Os primos. Então, é interessante até essa questão de graus, que a gente sempre é comum o leigo falar, não, é meu primo de 1º grau, né? Mas isso é um ato equívoco, sim, porque o 1º grau sempre é a relação entre pais e filhos, ascendentes e descendentes. Então, os graus a gente sempre tem que contar subindo para um tronco comum. Então, eu e meu irmão, nós temos que subir a um tronco comum, que é meu pai. Então, 1 grau subiu, desce para o meu irmão 2º grau. Então, meu irmão é 2º grau. É um familiar de 2º grau. E aí, o 3º grau a gente sobe até o avô, e aí começa a descer para a gente saber quem é. Então, o meu tio, ele é meu parente de 3º grau, e aí o filho do meu tio desce, ele é meu parente de 4º grau. Então, até ele tem direito nessa sucessão hereditária. Ah, interessante. Então, até o 4º grau, que são... Então, aquele seu primo, que você sempre brinca com ele, que você fala, não é meu primo primeiro, na verdade ele é primo de 4º grau. Isso é interessante que um dia, numa aula, uma aluna ela ficou triste, quase chorou, porque o primo dela não era de 1º grau, era de 4º grau. Ficou triste. Ficou triste. Como se essa classificação legal pudesse afastar, vamos dizer assim, o sentimento, né? Que tem, mas é essas questões, o jargão popular, né? Primo primeiro, é primo meu lá de 4º grau, a gente parece que está distanciando esse grau de parentesco, mas na realidade, até ele são herdeiros na linha hereditária. Professor Renato, vamos imaginar, a pessoa faleceu, foi feito o procedimento de inventário, dividiu-se os bens, e lá pelas tantas, isso não é algo incomum, surge um outro filho. Como é que fica a situação desse outro filho que, vamos dizer, dolosamente ou não, ou seja, intencionalmente ou não, por má fé ou não, ele foi excluído do processo de inventário? Isso é interessante, porque no momento do falecimento, quando se abre o inventário, existe um princípio do direito, que é um princípio da Saizine, que ele transmite-se imediatamente todo o acervo hereditário para os seus herdeiros. Então, se ele é filho, ele é herdeiro. Pode ser que ele não seja conhecido naquele momento da abertura, mas ele é herdeiro. E em ele sendo herdeiro, ele tem que ter respeitada a sua quota-parte da herança. Então, muitas vezes, o que acontece? Faz-se o inventário, e às vezes até agora com a possibilidade do inventário extrajudicial, esse inventário ele não tem uma publicidade tão grande e muitas vezes realmente, dolosamente ou não, se exclui herdeiros. Mas nenhuma partilha ela é intocável, porque os herdeiros, eles podem, e quando se faz a partilha, ela transmite-se para aqueles herdeiros que receberam essa eventual obrigação de responder perante aqueles que não apareceram.
Então, caso surja um herdeiro posterior, que não tinha ainda o conhecimento do inventário, do falecimento, o que pode acontecer, ele precisará ingressar com a competente medida judicial contra aqueles herdeiros para que possa, em um linguajar mais simples, refazer a partilha distribuindo de forma igualitária. Então, resumindo, o fato de você não participar daquele procedimento, daquele processo de inventário judicial ou extrajudicial, não lhe tira o seu direito à herança. Vamos imaginar uma outra hipótese, que um filho que ficou fora do inventário já faleceu. Os netos, então, podem entrar com esse mesmo procedimento? Pode. Como eu disse agora há pouco, os descendentes mais próximos, eles excluem os mais remotos. Quando na abertura da sucessão, que é o momento do falecimento, se tiver herdeiro pré-morto, que é o que a gente chama, que é aquele filho que faleceu, os netos, havendo, no caso, tios dele, né? Em primeiro grau, então não vai para os netos. Então ele entra por representação do pai dele e tem o mesmo direito que o pai dele teria. Então vamos imaginar que são 2 filhos, então faleceu o pai deixando 2 filhos. Um desses filhos, ele falece deixando 2 herdeiros. Sim. Então, esse patrimônio vai ser dividido em 50% para esse filho vivo, 50% para esse filho pré-morto, que os seus filhos vêm e recebem por representação 25% de cada um. Então, os filhos do pai morto, pré-morto, ou seja, que morreu antes do falecimento, porque a gente precisa saber, no momento da abertura, quem está vivo, porque os herdeiros são aqueles que estejam vivos ou pré-mortos, mas no momento da abertura da sucessão. Então, esses netos teriam direito, por representação do pai deles, a concorrer nessa herança. Para a gente partir aqui para o encerramento, como funciona, se pode, se não pode, o pai já dividir, partilhar os bens, ou pai não, os pais, né? Dividir ou partilhar os bens antes da morte, ele pode doar para os filhos, para os herdeiros? Como que é isso, professor? Isso é um assunto também bastante intrigante, porque muitos filhos, no decorrer da vida dos pais, recebem doações e depois, quando do falecimento, sente um pouco injustiçado pela desproporção das doações que aconteceu. Então, mas a lei traz uma regra bem simples. Qual que é essa regra? Toda doação feita em vida considera-se adiantamento de herança. Isso está expresso lá no artigo 544 do Código Civil. Então, qualquer doação que é feita para os filhos considera-se adiantamento de herança. O que isso vai ter de importância lá na sucessão? Os pais, no começo eu disse que aqueles herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge, toda vez que alguém tem esses herdeiros, ele não tem a disposição livre do seu patrimônio. Então, eu, por exemplo, como eu tenho filhos e tenho esposa e tenho ascendente, eu não posso dispor dos meus bens nem em vida e nem em testamento, que é a mesma regra, mais do que 50% do meu patrimônio, porque metade do meu patrimônio, em atos gratuitos de disposição de vontade, eu tenho que proteger para os meus herdeiros necessários, que são esses 3. Então, se eu quiser fazer a doação em vida, eu posso fazer, respeitando esse 50%. Mas se eu quiser fazer a doação para todos os meus herdeiros necessários, que no caso, tendo 2 filhos, os demais estão excluídos, eu posso fazer essa doação desde que respeite 50% para cada um deles, desde que respeite 25%, né, no caso da metade, para cada um deles, para que haja essa igualdade. Acima, aí eu posso, isso está dentro aí, a minha liberalidade também, eu posso querer prestigiar um filho em detrimento do outro, acima do que exceder os 50%, que não é a parte legítima que a gente fala. Então, lá no direito sucessório, tem um instituto lá que chama colação, que é aquele que é um instrumento que, quando as pessoas recebem doações em vida, abre-se o inventário
os filhos têm que colacionar, ou seja, trazer ao inventário aquilo o que eles receberam em vida, para poder a partilha ficar equânime e igualitária. Mas, se o pai fez a doação de bens acima dos 50% do seu patrimônio, ele pode dispensar a colação desses bens. Então, resumindo e exemplificando para ficar mais claro, eu tenho um imóvel que vale 100 mil reais. Correto. E tenho um patrimônio que vale 1 milhão, por exemplo. Esses 100 mil reais do meu patrimônio, ele é mais do que 50%, então ele estaria na minha parte disponível. Eu quero doar esse meu imóvel apenas para o meu filho. Eu faço a doação, não preciso da anuência da minha filha ou de outro herdeiro qualquer, porque está dentro da minha parte disponível, 50%. Que é o 50%. Faço a doação para ele e expressamente no instrumento, no negócio jurídico, eu deixo lá dizendo, como está na minha parte disponível, fica dispensada a colação. E aí dei para ele esse imóvel de 100 mil reais. Quando eu falecer, ele não vai trazer esse bem à colação. E aí vai ser dividido. O inventário vai ser só sobre os 90%. Os 90% que sobrar. 90%. Então, tem algumas outras exceções, algumas situaçõezinhas que são mais específicas, mas em regra é assim. A doação é o adiantamento de herança e eu posso doar, posso fazer a divisão em vida, desde que eu respeite 50% para os meus herdeiros necessários. Correto, tá ok. Então hoje nós encerramos a coluna Direito aqui com o professor Renato, falando sobre sucessões. Foi muito proveitosa essa coluna. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Professor Renato, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Um abração. Valeu, um abraço.